Tem uma figura que é quase mitológica no Brasil quando se fala de psiquiatria e de luta antimanicomial, é Nise Magalhães da Silveira. E quem foi ela? Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa mulher depois da vinheta. Nise nasceu em 1905, em Maceió, Alagoas. Nascida filha de um matemático e jornalista e de uma pianista, ela conseguiu entrar na Faculdade de Medicina da Bahia, formando-se a única mulher médica de sua turma. Ela entrou na faculdade com 16 anos. A Faculdade de Medicina da Bahia mantém um acervo digital, onde estão as teses de doutoramento de muitos dos seus ex-alunos, incluindo a tese da Nise. Eu acho interessante falar um pouquinho sobre a sua tese de doutoramento, ou o TCC dela, se você preferir. Na época da Nise, as duas principais faculdades de medicina do Brasil eram a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o forte era a produção científica em sanitarismo, medicina sanitária, né? Tanto que, se você ouviu o episódio sobre Oswaldo Cruz, era mais ou menos aquela linha ali, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Vital Brasil, estava indo para aquele caminho. Já na Bahia, o que vigorava eram os estudos em medicina legal e higienismo, que combinava muito com a psiquiatria na época, chamado estudo dos alienados. Medicina legal, na época, não tem nada a ver com a nossa medicina legal de hoje, que vemos muito atrelada ao IML. Antigamente ela era muito mais ampla e se encarregava de estudar algo que hoje é uma pseudociência, que é a tese da degenerescência. Falei um pouco sobre ela no episódio do Juliano Moreira, mas essa tese basicamente dizia que o ser humano poderia se degenerar, tornando-se inferior, e que existiam raças inferiores também, como negros ou indígenas. Essa pseudociência se baseava muito em racismo científico e na antropometria, que era aquela maluquice que a galera que seguia o cara do bigodinho ficaram famosos, que media o crânio das pessoas e coisas desse tipo para determinar se as pessoas eram inferiores ou não. E um grande expoente da época, que foi professor de Nise, era Nina Rodrigues, um médico referência em medicina legal e fervoroso defensor da eugenia e da degenerescência. Aí você já deve pensar, bem, Nise da Silveira é conhecida como uma médica que viu os pacientes de forma humanizada, que foi precursora da luta antimanicomial. Certamente é aí que começa sua rebeldia e sua saga contra esse tipo de pseudociência. Só que não foi exatamente assim, não. A tese de Nise da Silveira se chama Ensaio sobre Criminalidade da Mulher Brasileira, onde ela estava se baseando em autores famosos da época, como Lombroso e Pauline Tarnowski, que analisavam o que levava mulheres a cometer crimes e metendo a tese da degenerescência e a antropometria no meio. Isso para mim é muito interessante, porque o que levou Nise a escrever uma tese desse tipo provavelmente eram as circunstâncias da época. Afinal, para ela se formar médica, ela precisava do aval da faculdade na qual ela estudava, e essa faculdade era enraizada na eugenia. Mas já na sua tese, a gente vê defesa dos menos favorecidos, onde Nise defende que uma das coisas que levam pessoas a cometer crimes seria justamente as condições precárias de vida, a miséria e a pobreza material. Não tinha como ser diferente, gente. A Nise, assim como todo mundo, é um produto da sua época. E a Nise foi então se especializar em psiquiatria no Rio de Janeiro, com Antônio Austrégésilo, um expoente em neurologia e psiquiatria, especialidades que ainda andavam muito conectadas. O Rio de Janeiro era local do hospital referência de psiquiatria, o Hospício Pedro II. E na época, a cidade era a capital do Brasil. Lá, as ideias sanitaristas e as ideias eugenistas se juntavam fortemente. Porque no começo do século passado, a cidade estava passando por grandes reformas de modernização e excluir tudo aquilo que era considerado degenerado era importante para essa modernização. Então, já dá para entender que os hospícios, como Pedro II, não eram muito efetivos no tratamento. Sua função maior era tirar da sociedade aqueles considerados degenerados. E tipo assim, degenerado ia desde criminosos a realmente pacientes psiquiátricos. As reinternações beiravam cerca de 70% na época. Ou seja, o tratamento, se é que a gente pode chamar assim, o tratamento que era oferecido, era francamente ineficaz.
Mas foi justamente no Hospício Pedro II, em 1933, que Nise começou a carreira dela como psiquiátrica. Acontece que já nessa época a gente estava sob o governo Vargas e Nise tinha ligações com as teorias marxistas e o comunismo. Acabou então sendo denunciada por uma enfermeira que trabalhava com ela e ela foi presa em 1936 até 37. Depois que ela foi solta, ela se exilou no interior do Brasil e só voltou a atuar em cargo público em 1944, já no final da era Vargas. Ela reassumiu os trabalhos no agora chamado Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, que era o Hospício Pedro II. Mas olha só, a década de 30 do século passado foi bem movimentada. Além do golpe de Estado realizado por Vargas, ocorreram duas grandes pseudo-descobertas na psiquiatria: a eletroconvulsoterapia e o choque insulínico. A eletroconvulsoterapia basicamente era dar choques elétricos em pacientes psiquiátricos não anestesiados, na expectativa de que isso levasse eles a uma melhora dos sintomas. Sim, eu sei, a eletroconvulsoterapia existe até hoje. Hoje ela é feita de uma forma muito mais humanizada, com o paciente sendo anestesiado em centro cirúrgico, e tem alguns resultados que dá para discutir. Não é exatamente uma pseudociência, porque eu falei pseudodescobertas antes. Agora, o choque insulínico era basicamente dar muita insulina para o paciente, até ele entrar em coma hipoglicêmico, manter ele assim por um tempo e depois dar açúcar para ele acordar lentamente. Os pacientes chegavam a receber sessões diárias de choque insulínico por mais de meses. Então, meio que quando Nise foi presa e saiu do trabalho no Hospício Pedro II, essas terapias ainda não tinham se instaurado. E quando ela voltou, elas estavam a todo vapor. E é nesse contexto que começa a história da Nise da Silveira, que viria a ser reverenciada. O relato é de que, em um dia no complexo psiquiátrico, um dos médicos estava aplicando eletrochoques em um paciente. E lembrando, sem anestesia. E aí, ele disse para Nise, sua vez de apertar o botão, dizendo para que ela apertasse o botão para dar os choques no paciente. E a Nise prontamente se negou a realizar esse ato e se recusando a fazer essas práticas violentas e desumanizadoras de tratamento. E daí ela seguiu para um rumo inovador. Hoje em dia, a gente sabe da importância da terapia ocupacional na reabilitação, não só de pacientes psiquiátricos, como de pacientes crônicos. E Nise foi uma das pioneiras nesse assunto. O Hospício Pedro II, por exemplo, já contava com oficinas de mecânica e marcenaria, dentre outras coisas. Mas essas eram com o intuito de que os internados, quando fossem de alta, tivessem algum trabalho, algum ofício para se inserir no mercado de trabalho. O que é bom, não estou criticando isso, mas essas oficinas não tinham exatamente um intuito terapêutico, não faziam parte do tratamento ou da reabilitação do paciente psiquiátrico. Como Nise se recusava a realizar os procedimentos padrão, como a eletroconvulsoterapia e choque insulínico, ela foi deixada em segundo plano no hospício, momento no qual ela fundou a seção de terapia ocupacional, que levou o nome dela. Lá, ela desenvolvia atividades artesanais com os pacientes como proposta terapêutica para tratar os pacientes com essas atividades artesanais. Antes de Nise, os pacientes que faziam terapia ocupacional eram colocados para fazer serviços de limpeza e manutenção no centro psiquiátrico. Acontece que, desenvolvendo essas atividades artísticas e artesanais com os pacientes, Nise acumulou um acervo artístico que levou ela a fundar o Museu de Imagens do Inconsciente, talvez o feito maior pelo qual ela é reconhecida. O museu colecionava obras dos artistas pacientes e era um centro de estudos psiquiátrico importante. Essa abordagem terapêutica da Nise e a produção artística da qual ela passou a fazer parte levou ela também a entrar em contato com o Carl Jung, o discípulo de Freud e fundador da psicologia analítica. No Brasil, Nise foi pioneira nos seus estudos e mantinha em sua casa um grupo de estudos sobre Jung aberto ao público e gratuito. Para além do trabalho artístico com seus pacientes, eu acho que outros dois pontos da história dela merecem destaque. Nise foi pioneira no Brasil em propor a participação de animais, como cães e gatos, no tratamento e acompanhamento dos pacientes psiquiátricos, e como que esses pacientes mostravam melhoras ao desenvolver relações
e responsabilidade com os animais. Outro fato importante é a fundação do que alguns autores e pesquisadores acreditam ser o precursor dos CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial. Ela fundou em 1956 a Casa das Palmeiras, que se a gente forçar a barra dá para abreviar como CAPS também. Mas a Casa das Palmeiras tinha justamente essa lógica de manter o acompanhamento dos pacientes que iam de alta, sabendo que a recorrência da internação era alta, beirando 70%, a ideia da Casa das Palmeiras era ser um serviço acolhedor e de portas abertas para a reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas. Lá, o trabalho artístico e de terapia ocupacional era continuado, assim como outros aspectos da assistência à saúde mental e reintegração dos pacientes. Então, caro ouvinte, eu gostaria de te convidar a uma reflexão. Você acha que Nise, uma mulher que se formou em medicina em um país machista e que teve uma conduta e trouxe propostas que iam contra a medicina tradicional da época, você acha que ela foi bem aceita? Você acha que uma mulher que cuidava de gente considerada louca, que foi relegada a trabalhar com terapia ocupacional, que já era algo mal visto na época, que colocava cachorros e gatos para ajudar no cuidado com o paciente e que expunha obras de arte de pacientes psiquiátricos, você acha que ela foi abraçada ou boicotada? Eu faço essas perguntas porque hoje, quando procuramos saber sobre Nise, nos deparamos com toda uma história romantizada, uma história de uma mulher rebelde, guerreira, revolucionária, que trouxe mudanças radicais para o cuidado do paciente psiquiátrico. Mas a verdade é que Nise sofreu muito. Já no começo, quando ela se recusa a fazer a eletroconvulsoterapia, colocam ela num serviço que era irrelevante. Ela sofria constantes boicotes, com falta de financiamento, falta de recursos humanos e de material. Teve colegas de trabalho que envenenaram os animais para que ela não pudesse usar eles. E a verdade é que, mesmo Nise tendo sido cotada para entrar no livro dos heróis da pátria, sendo esse ato vetado por um certo ex-presidente, os ensinamentos de Nise não são hegemônicos na psiquiatria brasileira, o que é uma pena. Quantos serviços, como a Casa das Palmeiras, você vê por aí? O Museu de Imagens do Inconsciente sofre com dificuldades financeiras. O ensino de psiquiatria é voltado mais para um tratamento intra-hospitalar e a terapia ocupacional é quase que inexistente. O eletrochoque continua. E a desumanização que a sociedade impõe aos pacientes psiquiátricos, que ainda são vistos como loucos em muitos cantos do Brasil, também segue por aí. Eu creio que a reverência que é feita à Nise é sim bem fundamentada. Ela foi desafiadora e revolucionária a fazer um gesto simples que para muitos médicos, não só psiquiatras, ainda hoje é difícil. O gesto de ver o paciente como um ser humano. Quando Nise inaugura o Museu da Loucura, o Museu das Imagens do Inconsciente, ela proíbe que médicos utilizem jaleco ou qualquer forma de identificação que os separe dos pacientes. Ela acolhe seus pacientes e trata eles com dignidade. Busca uma saída para os problemas que não seja violenta. E ela entende que o processo é lento e que precisa ser continuado após a alta hospitalar. Ela entende que é multiprofissional e que a recuperação de um paciente psiquiátrico depende de todos os aspectos da vida social e que essa recuperação só seria conseguida através do espaço que é dado para que o paciente se expresse e seja ouvido. Sendo assim, a Nise médica que recusa a eletroconvulsoterapia, que traz os animais para a terapia, que fortalece a terapia ocupacional, que divulga Jung, que cria o Museu de Imagens do Inconsciente, que funda a Casa das Palmeiras, é sim uma das figuras médicas mais importantes do Brasil. Mas eu creio que ela não estaria ainda satisfeita com o estado do cuidado de saúde mental do Brasil. Portanto, a luta dela continua e a nossa também. É isso, gente. Eu fico por aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Curte o canal, liga o sininho, deixa um comentário aí para saber o que você acha de tudo isso, sobre a luta da Nise, sobre o trabalho dela. E eu te vejo na próxima.